Boa noite, caros clientes, caros corretores da Fernandes Mera. Estamos começando mais uma transmissão, mais um webinar, sempre sobre um bom conteúdo do mercado imobiliário. Se você está aqui é porque você foi convidado por algum bom ou alguma boa corretora, algum bom corretor ou uma boa corretora da Fernandes Mera, que o trata como um bom cliente também, evidentemente. Possivelmente você já comprou conosco em alguns dos nossos projetos lançados nos últimos anos, ou você está com interesse em comprar algum dos próximos projetos. E como uma boa empresa de vendas de consultoria imobiliária, nós estamos aqui para te oferecer um bom conteúdo para ajudar a formar o seu conhecimento imobiliário, pensando sempre no portfólio de produtos, de empreendimentos, de apartamentos que você vai formando, seja para ter um portfólio de investimento por alguns anos, seja para montar um excelente plano de previdência para você. Mas enfim, acho que vai ser de novo, como foi nos outros casos, um bom conteúdo que vai agregar bastante para o seu conhecimento e você poder comprar cada vez mais com mais propriedade, conseguindo discutir assuntos mais sofisticados em termos de operação, em termos de uso, em termos de locação, seja ela temporária ou de longo prazo. Mas enfim, como já fizemos outras vezes, trouxemos uma pessoa craque no que faz, que não sou eu. Que é uma pessoa que entende muito da operação, muito da locação e que, como nós colocamos no título da nossa transmissão, vai tentar, por um lado, maximizar os resultados do que você tem no seu portfólio imobiliário, por outro lado, tentar evitar erros que sejam pequenos, mas que são comuns quando nós estamos começando a alugar nossos apartamentos do nosso portfólio em formação ou já formado. Então, eu queria apresentar, que está ao meu lado aqui gentilmente, a Marina Russo, que é a diretora de operações do Clube Haas. A Marina, pensa em uma pessoa que respira locação, respira hospedar, respira saber hospedar bem as pessoas. E também, parte disso tudo, a gente tem que gostar do que faz, né? Mas temos que ganhar dinheiro. Então, a Marina é uma pessoa que consegue fazer os investidores terem a melhor rentabilidade possível nos apartamentos que a Clube Haas opera. Então, eu vou fazer uma brevíssima apresentação da Marina e já perguntando para ela, Marina, por favor, para você explicar, porque faz parte, a gente conversou um pouco antes aqui, faz parte do que ela conhece, a forma como ela começou nessa operação. Então, a Marina Russo, mais uma vez, ela é diretora de operações, por isso que, como eu falei, né, trouxemos uma pessoa craque, não é uma pessoa que ouviu falar, não é um jornalista que trata do assunto, não é uma pessoa que alugou 5 apartamentos na vida, é uma pessoa que faz isso com total frequência e faz isso literalmente o dia todo. Queria pedir, por gentileza, Marina, para você apresentar um pouco da operação, mas que acho que vai ser um bom aprendizado para os nossos clientes. Por que você começou e a gente vai conversar um pouco mais dos demais assuntos. Obrigada, Capodian, boa noite. Bom, para começar, a gente começou a operação do Clube Haas antes de existir o Clube Haas em si. Antes existia a demanda de alguns apartamentos da família e de alguns investidores que tinham esses apartamentos e não sabiam o que fazer com eles. E como me conheciam, na época, em 2016, eu tinha um hostel, eu trabalhava nesse hostel, fiquei lá por 10 anos e como eu já tinha uma experiência com hotelaria, com hospedagem, com operação do hostel, eles me convidaram para fazer a gestão desses apartamentos. E aí a gente começou lá em 2016 essas operações e o negócio foi se desenvolvendo até chegar em 2022, onde a gente fundou o Clube Haas com a empresa, né, como é chamada hoje, e começou a operação mais profissionalizada e aberta ao público do jeito que estamos abrindo hoje. Entendi. Marina, me fala uma coisa. Agora que e quando você começou, deixa eu tirar uma dúvida. Se você tinha um hostel, tudo que a gente fala hoje, que é o que o nosso investidor procura, que é poder operar com diárias, com Airbnb, com Booking, você já fazia isso no hostel? Já fazia isso no hostel. Com Airbnb ainda não, porque na época o Airbnb ele não aceitava esse meio de hospedagem, né? A gente não conseguia fazer o cadastro no canal, mas a gente já trabalhava com Booking, que são as OTAs que a gente fala, né? São as agências de viagem online. Booking, Expedia, Decolar, a gente já trabalhava com bastante dessas intermediadoras e já trabalhava muito com a operação em si, recebendo o cliente, cuidando da parte de segurança, da parte financeira, da parte de funcionários, da parte de manutenção. Então a gente já tinha bastante experiência com essa rotatividade que o hostel tinha. E por que o Airbnb não permitia naquela época? Porque o Booking eu consigo fazer diária no meu apartamento. Sim. O Decolar, evidentemente não. Mas o Airbnb, por que não podia na época? O Airbnb ele nasceu em 2008 com o objetivo de ser uma casa onde você recebe pessoas dentro da sua casa.
Então, Airbnb, o Air vem de ar, e o B&B de Bed and Breakfast, que é cama e café. Que é comum, é como se fosse um hotel muito simples na Europa, nos Estados Unidos, é isso? Na verdade, menos ainda, é como se fosse você receber uma pessoa na sua casa, oferecer um colchão inflável no café da manhã. Então era um conceito que tinha na época, e aí com o crescimento dele, ele foi abrindo para outros tipos de negócio, inclusive hoje até hotéis já podem ter os seus quartos sendo anunciados no Airbnb, mas na época não podia. Então a gente começou a operar em 2013, quando eu fundei o hostel, com Booking e Decolar, Expedia e todas essas. E em 2016, quando eu comecei a administrar os apartamentos, a gente começou no Airbnb com a nossa conta que a gente tem até hoje, a nossa única conta, nosso único perfil que tem 10 anos na plataforma, isso traz bastante relevância. É porque no Brasil acho que começou em 2012. Começou em 2012, isso, a gente entrou na plataforma em 2016. Então, foi nessa época que a gente começou a operar e entender como é que funcionava e acompanhar o crescimento da plataforma e do conceito, né? Hoje as pessoas falam, entendi o que você faz, você trabalha com Airbnb, né? Então, é o conceito Airbnb que começou a ficar famoso. E é até interessante, já puxando um gatilho, depois você me fala se a gente fala disso um pouquinho mais pra frente, mas a gente não trabalha 100% no Airbnb e no Booking. Hoje as minhas vendas acontecem 80% com venda direta. Airbnb e Booking são essas OTAs, 80%. Mas como que a pessoa sabe que o Clubhouse existe? A gente faz um trabalho com tráfego digital, com tráfego pago, a gente faz um trabalho com a nossa base de clientes que eu tenho desde 2016, na época desses apartamentos que eu comecei a administrar, inclusive com a base do hostel também, e a gente faz um trabalho com indicação. Então, a gente tem bastante fluxo de clientes que vão, que gostam, recomendam e voltam. Que diga-se deve ser bem melhor, porque o Airbnb ele te cobra quanto? Exatamente, 18% de comissão. Então, o 18% dele você acaba economizando. Que também não é ruim o 18%, porque o 18% é como se o Airbnb ele fosse meio que o departamento comercial de uma rede hoteleira. É a minha loja. Isso? O Airbnb é a minha loja. É onde eu coloco o meu produto à venda para a pessoa me encontrar. E aí eu faço um trabalho interno para conseguir fazer com que esse cliente faça a venda direta e eu não fique dependendo dessa comissão o tempo inteiro. Então, hoje a gente está com um empreendimento novo, a gente depende muito dele, porque ninguém me conhece nesse empreendimento. No Brooklyn. No Brooklyn. E aí a gente acaba trabalhando muito mais com o Airbnb. E aí fica o meu trabalho para diminuir cada vez mais essa representação, essa dependência e trabalhar com venda direta. Marina, tanto que assim, eu não trabalho com hotelaria, eu trabalho com imóveis, não necessariamente com os serviços, né? Mas cá entre nós, né? Eu acho que se não fosse o Airbnb, não estou fazendo propaganda para o Airbnb, mas provavelmente se não fosse o Airbnb, São Paulo não conseguiria receber tantas pessoas para tantos eventos, tanto motivo de turismo como ele tem hoje, não é isso? Sim, sem dúvida. A gente não teve o crescimento que teve de turismo proporcional à hotelaria. A quantidade de quartos de hotel. Eu separei 2 slidezinhos que eu vou falar um pouco disso, inclusive, mais para frente, mas só um comentário rápido, né? Em São Paulo, desde 2008, eu já falei isso em outro webinar, há meses atrás. Se não me engano, foram construídos cerca de 15 hotéis, no máximo. E se eu parar aqui 5 minutos, eu lembro de um por um. Deve ser uns 4 na Barra Funda, uns 2 a 3 ou 4 na Chácara Santo Antônio, acho que na Paulista nenhum, 2 em Pinheiros, o Hilton menor lá. Sim. E o Radisson. Deve ser uns 10, 12 em São Paulo. Aí tem uns 2 ou 3 ou 4 em Guarulhos, uns 2 ou 3 em Osasco, uns 4 no ABC, mas cá entre nós. Cabendo o respeito a Guarulhos, ABC e Osasco, não se compara o poder de demanda de turismo de São Paulo com essas cidades. Sim, sem dúvida. E quando você pega os hotéis, é de área de 4.000 a 1.500, né? Sim. Então você não vai ter... Preciso ficar em São Paulo com R$400. Ninguém criou um hotel. Difícil. Com uma qualidade é mais difícil. Então, mas ninguém vai construir um hotel para o cara do R$400, não é isso? Sim. Nem flat de 25 anos tem essa diária. Hoje em dia é mais difícil. E um desafio, né, que ficou marcado, né? Está ficando cada vez mais marcado. E tem uns comentários também, embora quem tem que falar mais aqui é você. Vou falar depois do meu entendimento, mas o que você viu, que é um assunto muito recente, do Carnaval em São Paulo? Qual que é a sua impressão do ponto de vista de hospedagem, né? Sim. O Carnaval, ele é bem interessante, né? Porque eu trabalho com a hotelaria mais representativamente desde a época do hostel, em 2013, que a gente começou a operação. E, por coincidência, o hostel era no AMB. Então, todo mundo que eu falava, tem um hostel no AMB, a pessoa falava, nossa, você fica cheia no Carnaval. E a gente não ficava cheio no Carnaval. O Carnaval, ele sempre vinha
com o público local. Então era o público das escolas de samba, do bairro, que ia acompanhar os desfiles no carnaval. A gente não tinha muito turista de fora para visitar escolas. E isso, desde 2013 para cá, a gente consegue ver um crescimento muito grande. Esse último carnaval, esse ano, em 2026, foram quase 16 milhões de pessoas que a cidade recebeu, de uma forma muito organizada. Então, a prefeitura está se preparando para receber esse público, está cuidando da cidade com relação à parte de segurança, de limpeza, está tendo uma regulamentação no cadastro de bloquinhos e tudo que acontece de movimento na cidade, e está atraindo muito turismo. Então, isso está sendo assim, um mercado que São Paulo não explorava antes, e hoje está sendo o maior carnaval do Brasil em São Paulo. As pessoas estão deixando de sair da cidade para curtir o carnaval em São Paulo, e a cidade está recebendo turistas de fora. Então está sendo um movimento muito grande que envolve tanto a hotelaria como a parte de gastronomia e, enfim, toda a economia da cidade. Porque assim, eu lembro quando eu via texto sobre hotelaria e turismo no Brasil, em São Paulo, ele era fundamentalmente de negócios. De negócios. São Paulo é negócios. Sim, sim. Aí começou a melhorar com os mega eventos, que também não existiam, né? Porque se a gente pensar, Allianz, não que não existissem shows, por exemplo, no Morumbi, eram muito pontuais, eles eram muito pontuais, eram quase 3, um 4, evento. E olha lá, espalhados no ano, né? E agora você vê, nessa semana, se eu não estiver equivocado, de 6 dias para trás até amanhã, nós tivemos show do Bad Bunny no Allianz, AC/DC no AC/DC, se não me engano, foi ontem ou anteontem no Morumbi. Terça-feira. Anteontem, então, hoje é quinta. É. E nós teremos amanhã Rufus do Sol no Pacaembu. Então, em 3 estádios, imagina, é uma coisa impensável, né? Eu tenho 48 anos. Se você me falasse assim, ó, em São Paulo vai ter show de um grande sucesso latino numa sexta ou sábado, aí vai ter uma das maiores bandas da história do rock, vai ter numa terça-feira qualquer, num outro estádio, e vai vir uma outra banda com menos tempo de vida, mais internacional, reconhecidíssima, no Pacaembu. Era assim, era um isso cenário logo, de Blade Runner, logo depois ficção do carnaval, científica. né? Emendando ali com o carnaval, então é sensacional para a cidade. E é incrível, né? Porque assim, aí você começa a somar o turismo de negócios com o turismo de eventos, que também se subdivide em vários, não é isso? Sim. E aí você coloca o carnaval, que em tese era uma fase totalmente morta, porque como você falou, quem ia pro carnaval, quem estava em São Paulo para desfilar para assistir o amigo. Pessoal do era bairro, isso, parente. Né? Então a gente consegue lotar os hotéis, ou, porque assim, dizem que o Airbnb acaba com o hotel. Minha impressão, acho que não tem nada a ver, né? Porque o tem hotel demanda para todo mundo. é uma Cada demanda. é um cliente específico, né? Porque em tese ele vai gastar mais, está disposto a pagar 1.500, e ele vai 2.000, ter mais 3.000. conforto, né? Ele espera mais serviços e mais comodidade. Exato. E o cliente do Airbnb vai pagar de 200, acho que até 800 reais, mais ou menos, deve ser isso. Que ele espera menos comodidade, porém eu tenho o Rappi, eu tenho o iFood, eu tenho o 99, que não existia até um tempo atrás. Exatamente. Né? E aí, o que você que entende disso, o que você vê do perfil de... Quais são as demandas desses perfis diferentes? Capudi, as demandas são das mais diferentes possíveis que a gente pode imaginar. A gente trabalha hoje com 2 empreendimentos em operação e a gente consegue ver que não é um empreendimento focado num único público. Quando a gente montou o hostel no AMB focado no público corporativo. Então a gente não tinha quarto compartilhado misto, era ou feminino ou masculino, porque a gente sabia que era um público difícil para convencer a ficar no hostel, porque não era um público que estava acostumado com isso. Hoje em dia, aqui em São Paulo, a gente tem um público que você não tem mais aquele nicho específico que você trabalha o seu meio de hospedagem, né? A gente tem um público desde o cliente do show, que é o que a gente está falando, do show, do carnaval. A gente tem o cliente que está fazendo uma reforma e está precisando de um lugar para ficar. A gente tem o cliente que às vezes está se separando e precisa de um lugar para ficar. A gente tem um cliente que vem fazer um turismo pet, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente nunca imaginou que a gente teria na cidade, mas a cidade recebe pessoas de outras regiões, outras cidades, interior, enfim, para vir aqui tratar do cachorro. O cachorro tem alguma coisa, tem alguma doença, o cara viaja com o cachorro para ficar hospedado aqui e tratar dele. Então, assim, é diverso o público, tem todo o tipo que você possa imaginar. Pessoas que vêm para a faculdade, pessoas que vêm para estudar, pessoas que vêm para dar aula, pessoas que vêm fazer diversas coisas. Porque tem muito professor que vem de fora também, para dar 1, 2 dias de aula. Exatamente. Então tem o professor e não que só vem em de vez em faculdade, quando. em escola também. Então tem o professor que fica poucos dias, tem o aluno que fica todo dia, o aluno universitário. O aluno universitário. Aí tem, às vezes, a família que vem fazer um tratamento. A gente tem, o aluno universitário tem aquele aluno que passou da faculdade, ele veio de outro estado e ele quer ficar um período de 1 ou 2 meses para conhecer o bairro e ver se é ali que ele quer se alocar.
Então ele também fica com a gente no Airbnb, no short stay, né? Aí deve ter a turma do turismo Que vem gastronômico. simplesmente turistar. Tem a turma que vai passar um dia no Cidade Jardim, um dia na 25. Exatamente, é isso. A turma que vai andar Tudo que você possa nos jardins. imaginar. E isso, mesmo no seu tipo de operação, também vai todo esse perfil de público? Todo esse perfil Ou esse perfil é mais do hotel? Todo esse perfil de público a gente recebe. Do pet, todo mundo. Do mãe de pet, mãe de universitário, mãe de criança, mãe de não sei o quê. O perfil do gastronômico, o perfil do evento. Perfil do carnaval, todo mundo. Uma pergunta mundo. Que a gente não conversou. Quem veio para ver o show do AC/DC, ele fica quantos dias? Um AC/DC? Pode ser o AC/DC, pode ser o Coldplay que ficou aqui, sei lá, 10 dias. Depende de quando é o show. Esse especificamente foi durante a semana, então a pessoa acaba encurtando, porque ela não tem aquele período às vezes para curtir o final de semana ou um feriado, né? Se o show às vezes acaba caindo no final de semana, no feriado, aí a pessoa acaba se estendendo. Mas show especificamente, a pessoa acaba ficando uma noite. E aí vai da nossa estratégia de, não, para esse show específico eu vou reservar, só vou pegar cliente para a partir de 2 noites. Aí eu faço um filtro para conseguir mexer na minha ocupação e aproveitar essa demanda, né? E vocês têm agenda de shows do ano inteiro ou não? Os shows são confirmados quanto tempo antes? Quanto tempo antes? Depende do show, depende da grandiosidade dele, mas... Ok, 6 meses? Por aí. Então você consegue reprogramar a diária. Sim. E o número de diárias mínimas. E tem porque show, senão você vezes... perde dinheiro. Porque Sim. se eu, por exemplo, eu já operei pouco tempo coisas no Airbnb. Para mim, eu não ia saber quando que vem a AC/DC. Então, você deixasse lá R$350 e R$350 numa segunda-feira qualquer, e no dia que acho que aconteceu, né? Deu uma colapsada a Zona Sul por conta do AC/DC. Sim. Eu podia aumentar, sei lá, para 650 Exatamente. E ganhar no mínimo R$600 a mais naquele mês. Você podia travar, só hospeda no mínimo 2, 3 noites. Porque tem gente que vem para esse período. E aí você trava a tua E ele não vai poder. Quem alugou uma noite só já está ocupado. E eu fiquei com 2 noites, eu posso ganhar 2 noites de R$650. Você ganha mais. Eu teria ganho R$600 a mais no mínimo no mês. Exatamente. Porque tem a demanda, né? E às vezes até o cara que vai ficar uma noite só, se ele não acha hospedagem, ele fecha as 2 noites com você. Porque ele não vai ter outra opção. Você não vai abrir uma noite. Exatamente. Então, e me explica uma coisa que isso eu entendo pouquíssimo de Airbnb, isso é importante. Não importa se é você ou não, estou falando com uma pessoa que entende disso, que é o Clube Haas. O que uma pessoa... Melhor, deixa eu elaborar melhor a pergunta. O que você faz de melhor para o seu hóspede? Digamos que eu sou o proprietário do apartamento e você é um servicer que hospeda para mim, certo? Você faça a gestão da sua propriedade. Como que o meu hóspede vai gostar mais e vai avisar o Airbnb que o meu é melhor? Eu estou pensando com a cabeça simplista de quem pensa no Google. Se eu melhorar o meu site, melhorar o meu SEO, eu estou mais alto. O que o Airbnb faz disso? O Airbnb hoje, ele trabalha com 2 formas de rating que a gente fala, né, de ranqueamento na plataforma. Então ele tem o super host, que avalia o seu perfil. Então hoje a gente tem, acho que são 7 ou 8 anúncios dentro do Airbnb. Eu sou super host, eu sou um perfil super host. Então ele me ranqueia ali numa seleção que eu não cancelo hospedagem, eu respondo rápido, eu tenho um tempo já de casa, mais de tantas reservas. Que é a parte mais matemática da coisa. Enfim, mais matemática. E aí ele faz um ranking do anúncio, que é o preferido dos hóspedes. Esse ranking do anúncio, ele trabalha preço e avaliação de cliente. E a avaliação de cliente é muito sensível. E isso é uma coisa que a gente olha muito, porque eu ter uma avaliação negativa pode até tirar o meu anúncio do ar e prejudicar o meu perfil inteiro. Não, se ele só derrubar o meu anúncio para baixo, já é pior, como se fosse o Google. Se ele tirar meu anúncio 15 posições para baixo, já a chance de eu alugar é menor, certo? Com certeza. E aí, o que é uma coisa que prejudica a experiência dele? Putz, você pode ter, desde a parte dele demorar para entrar no apartamento, ele ficou, né? Hoje em dia é tudo um reconhecimento facial. Na recepção. O prédio não tem ninguém para ficar lá, mas você tem um reconhecimento facial, você manda seu rosto, você vai entrar, você manda sua senha. E aí, tecnologia, né? Às vezes dá problema. Aí o cara pode ter um problema lá, ele já fazer uma reclamaçãozinha. Você não tem pessoa, às vezes, para ficar checando como é que foi a limpeza da pessoa da limpeza. Uma pessoa mais sênior, que entra passando o dedinho no quarto. O cara pode reclamar da limpeza. A pessoa que fez a limpeza anterior não testou se o micro-ondas, o fogão está funcionando. Pode reclamar disso. A internet do prédio, que é uma coisa que às vezes nem depende de você, pode interferir também na qualidade do teu anúncio. A água, né? A gente teve um problema, logo que a gente abriu o empreendimento, de falta de água. Não era problema meu. E o cara casqueta na tua avaliação. Então, vai da tua empresa e da tua infra de funcionários, de equipe, conversar com esse cliente, acalmar ele antes dele ir embora e fazer uma avaliação negativa para você. Isso é muito importante.
E se ele fizer negativo, eu vou derrubando. Se ele fizer positivo, eu vou aumentando. Aumenta muito. O Superhost é um título meu? É um título do seu perfil. Do meu perfil. Do Se eu seu sou perfil. Superhost, meu anúncio vem primeiro. E quem Mais vê sabe ou que ele é um menos, cara porque melhor. você tem que ser Superhost, você tem que ter os seus anúncios sendo bem ranqueados. O Superhost, ele avalia a sua empresa toda, né? Todos os seus anúncios. Entendi. E qual que é a sua avaliação? A A avaliação é gente- do apartamento ou é do operador? A de gente tudo. é Superhost no perfil e a gente tem uma nota 4.84, se eu não me engano, a gente tá De 10. de Airbnb. De 5. Não, de 10 não. 4.84. De É 5. como se fosse um 9. É uma nota muito boa. Para a quantidade de... Isso é uma outra coisa que ele avalia. Se você é um único, caras, é muito fácil você ter uma nota boa, porque você pega pouca gente. Então a sua amostra é baixa, né? A gente recebe muitas pessoas, então a gente tem bastante reservas, bastante diárias vendidas, então a gente está com uma nota alta, com a quantidade de movimento que a gente tem, o Airbnb olha como um olhar positivo e ranqueia a gente bem. E você deve ter uns casos bem peculiares de coisas... Tudo que você possa de imaginar. momentos delicados para resolver. Sim, sim. E como você consegue resolver? Porque Com você tem gente pessoas, operando... Com pessoas. A gente tem em todos os prédios pessoas próprias nossas Mas acompanhando o cliente. Desculpa te cortar. E isso eu acho que é importante Sim. para quem está nos assistindo ou ouvindo aqui. O Clube Haas é uma empresa que administra ou o empreendimento inteiro Isso. ou uma parte dele. Exato. Se eu sou proprietário do apartamento e eu quero que o Clube Haas gerencie a minha hospedagem, eu assino um contrato com o Clube Haas. Exatamente. Só que o Clube Haas, diferente, pelo que eu entendi do que nós falamos antes, diferente do que as outras empresas fazem, eu fico num pool. Exatamente. É isso? Então, se tiverem, como eram os flats, mas com outros, o flat era uma coisa bem diferente do que acontece hoje, até porque o custo de operação É alto. do flat era altíssimo e o custo de operação de um apartamento é baixíssimo Sim. frente ao flat. Sim. Mas se eu assinar, eu entro num pool. Então, deixa eu ver se eu entendi, se eu falar alguma abobrinha, você me avisa aqui. Se tiverem 38 apartamentos, o meu não alugou. Nenhum dia, sei lá, deu um azar lá, ninguém alugou. E os outros, muitos, sei lá quanto que eu falei, esqueci já, 30 e não sei quantos, alugarem. Eu estou num rateio dessa receita. Você ganha todo com mundo tem todo despesa, mundo. eu tenho... Você ganha com todo mundo. E isso acontece porque às vezes a gente tem que parar o apartamento para fazer uma pintura, uma manutenção de ar-condicionado. Às vezes não é nem porque quebrou alguma coisa, né? Pô, mas uma infiltração. Aconteceu uma infiltração. Aconteceu, você tem que resolver. E isso acontece. Quando a gente começa a rodar você não pode o hospedar apartamento, ninguém. Você não pode hospedar e você tem que cuidar. Porque se eu tiver só o meu, agora, isso é importante. Porque se eu tiver só o meu e quebrou o ar, primeiro que eu não ia saber que quebrou. Segundo que eu não ia arrumar. Você ia saber só quando e o ia cliente alugar de fosse novo. e às vezes avaliasse você negativamente. Ele nem ia me né? avisar, ele só ia avaliar negativamente. Aí eu caía no ranking. E aí ter daqui que a parar 6 o apartamento meses para arrumar. eu estaria alugando o pior e não ia saber por quê. É porque eu estou pior ranqueado, é isso? Exatamente. Começa não aparece bem essa reserva, então, né? deve ter umas histórias peculiares. Me fala umas 2, 3 curiosas, assim, porque deve dar para fazer um livro já, imagina. Dá para fazer um livro. A gente tem caso, por exemplo, de uma cliente que veio tratar uma doença e ela estava muito arrasada por conta da doença que ela estava tratando, era uma situação bem, bem dramática, e ela ficou hospedada uns 4 ou 5 dias. A nossa operação do Clube Haas ela é toda voltada para o investidor, para rentabilizar. E eu trouxe a hotelaria para conseguir aumentar essa rentabilidade. Então, como que eu trago a hotelaria para aumentar a rentabilidade? Meus funcionários são próprios, a gente treina o pessoal, treina atendimento, treina tudo. A minha funcionária de limpeza estava no apartamento da cliente fazendo limpeza e ela estava chorando. A minha funcionária parou a limpeza, sentou do lado da cama, acolheu ela, abraçou ela, falou algumas palavras para ela, deu um conforto. Essa cliente, até hoje, manda mensagem, quer saber como é que estão a equipe, como é que vocês estão, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, fica com carinho, que quando alguém fala para ela, vou para São Paulo, se hospeda no Clube Haas. E aí a gente consegue, através desse atendimento de hotelaria, de hotel de um nível 5 estrelas, dentro dos nossos prédios, dos nossos apartamentos, dar um atendimento muito próximo e humanizado para o cliente que ele quer voltar e ele paga por isso. E aí eu trago o retorno para o meu investidor. Eu tenho um caso de cliente que chega lá comigo e o meu concierge já fala: oi, seu Antônio, como é que tá a Bianca, sua neta? Ela tá bem? Cara, seu Antônio pira. Então ele quer sempre voltar, né? O Clube Haas é a sua casa fora de casa. Então é para você se sentir em casa mesmo. Não no hotel. Não no hotel. Não no hotel. É para você se sentir em casa porque a gente tem essa proximidade muito fácil. E por que você consegue ter essa estrutura e você ter um custo muito menor que o hotel? Porque... Eu vou dar um exemplo aqui. Sim. Eu vou tentar comparar da minha experiência. Eu já fiquei muitos meses morando em flat. Tá. O flat, ele tem duas coisas que eu acho que, não sei se você tem uma delas.
o flat é como se fosse um hotel que as pessoas podiam se hospedar por muitos meses, né? Então tinha um serviço de manobrista, que é bem caro. Sim. Deve ser hoje uns bons 30 mil reais ou mais por mês para diluir. Você conseguiu rodar o tempo inteiro. E você tem que ter, porque é um hotel, em tese, né? E a recepção tinha 3, 4 pessoas, que é muito caro. E tinha a arrumação, que era compulsória, porque era um hotel. Era um hotel. Mesmo que eu não quisesse ter lá alguém com arrumação diária, que nem era tão boa, mas tinha lá. Diária e à noite, muitas vezes, né? E como que você faz que... Eu lembro que assim, o condomínio é um valor estratosférico. O que você faz para o condomínio não ser um valor tão alto? E você consegue hospedar? O condomínio hoje ele tem que estar a meu favor, porque ele interfere na rentabilidade do meu investidor. Então, o que a gente faz? A gente cuida de ter o mínimo de pessoas possíveis dentro da operação. Eu não tenho café da manhã, as minhas funcionárias de limpeza elas são bem treinadas para fazer o apartamento e elas não trabalham de madrugada, isso já diminui bastante o custo. Então, a gente consegue organizar a operação dentro de um horário comercial. Manobrista você não tem, porque hoje todo mundo usa Uber e táxi. Não temos manobrista. A parte de recepção do hotel, né? Então, quando o cliente chega no hotel, ele faz um check-in, ele preenche uma ficha. Você tem alguém para atender? Eu não tenho isso. Eu tenho um concierge para atender ele com a demanda que ele vem depois da entrada. Ele já fez, né? Ele já faz tudo antes de chegar. Tem aquela fichinha no balcão do hotel. Ele paga, ele manda os dados, ele manda foto do documento, foto do hostel, tudo no momento da reserva. Quando ele chega lá, ele já está liberado. Então, não tem que ter uma pessoa física para fazer algum processo burocrático com ele. E isso acaba liberando o tempo dele. E as pessoas gostam disso. Só que é um só, uma pessoa. A gente tem uma escala, né? Não, mas então, é uma sempre pessoa, tem uma pessoa. Uma só. No flat eram uns 3, 4 pessoas. Sempre a gente tem uma pessoa de horário comercial e a gente faz um plantão fora do atendimento, que às vezes tem alguma demanda. O seu custo de condomínio, como que você opera? Você emite uma nota para o condomínio e acabou? Isso. Hoje a gente, nos prédios da Indep, acho que é legal falar um pouquinho do conceito para as pessoas entenderem. Então, o Clube House, ele é uma empresa da Indep. A gente entra quando a Indep vai construir um prédio desde o momento da escolha do terreno. Então, eu já sei se aquele terreno vai ser legal para alugar, vai ter uma rentabilidade, tem metrô que vai sair, tem metrô que não vai sair, o que vai ter ali na região. No caso do Vercitar, né, a parte do Boulevard, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então, o Clube House entra nessa parte para já estruturar escolha do terreno, definição de produto, o que eu preciso ter no prédio para conseguir operar o Clube House, espaço para guardar enxoval, espaço para eu ter a minha operação, o meu espaço de manutenção, o meu espaço de guardar estoque, louça, pratos, enfim, coisas que precisam ter no apartamento. E aí a gente consegue chegar na nossa operação e fazer um trabalho completo, né? Me perdi. Não, porque eu estava em dúvida se você consegue cobrar um valor mais ou menos equivalente ao condomínio. Do condomínio. Então a gente começa a fazer tudo isso. Quando a gente começa a operar o prédio, a gente sempre entra com uma proposta para o condomínio para fazer a portaria e cuidar do concierge. E essa proposta eu sempre trabalho para ser, se o condomínio for cotar com uma terceira externa, eu quero ser sempre muito mais barata, porque eu quero estar lá dentro. Isso me beneficia e beneficia o morador. Uma pergunta importantíssima. Sim. Se eu não quiser a gestão da Clube House. Eu comprei aqui, depois eu vou falar aqui para os nossos prezados clientes, eu vou falar um pouco do Verditar, que é onde nós estamos aqui, inclusive. Sim. Mas, se eu não quiser a gestão, eu vou alugar por 4, vai ficar minha filha aqui, Sim. eu vou comprar para morar. Você quer fazer gestão própria? Eu vou ficar um tempo, eu faço a minha gestão com o meu Sim. Airbnb do jeito que eu quiser, não quero ninguém. Vocês permitem isso? A gente permite, a gente te ajuda. Se você precisar de manutenção, de limpeza, eu consigo oferecer a minha equipe que está treinada, que está habilitada, a gente consegue te ajudar. Mas eu não estou Não tem problema, a gente vai te pagar, a gente vai cobrar uma parte extra, né? A gente tem alguns custos. A gente tem tanto plano anual, que você paga um anual... Só para manutenção? Só para manutenção, que inclui, por exemplo, limpeza no apartamento, pintura no apartamento, limpeza de ar-condicionado, você não precisa se preocupar com nada. Você nem lembra que tem que ficar limpando o filtro para não dar problema e tal. Exatamente. Só de manutenção, não quero limpeza. Só de manutenção. Tem a minha pessoa que é uma diarista lá. Tudo bem, não tem problema. Você cadastra ela entra no apartamento, faz limpeza e faz tudo. E aí eu vou pensar em duas coisas que aconteciam em flat. Se eu quiser, o flat era o seguinte, você tinha que, para você ter o serviço da gestão do flat, você tinha que colocar a mobília do flat. Vocês têm uma mobília que vocês me oferecem? A gente tem um pacote de mobília que a gente opera com o Clube House. Se você quiser esse pacote de mobília por facilidade sua, como que a gente trabalha na Indep? O cliente compra um apartamento, a gente tem um padrão de entrega, que é um padrão das incorporadoras. A gente cuida de algumas qualidades construtivas. Piso, tal, a gente banheiro, entrega, nesse caso aqui do Vercitar, contrapiso, infra de ar, a parte de chuveiro, tanto elétrico como a gás, isso já pensando na parte da operação do Clube House, né? E aí o cliente decide comprar o pacote mobília.
ele pode comprar esse pacote de mobília e ele não colocar para alugar no Clube Haas, ou ele alugar, ou ele pegar para ele o pacote de mobília, ou ele contratar o pacote de mobília e ir para o Clube Haas. E o que é legal desse pacote de mobília? Eu posso comprar mobília porque eu vou alugar para sempre, pra e pode você. ser que daqui a 6 anos eu queira colocar Clube Haas. Aí você traz pra gente. Porque a mobília está no seu padrão. É isso, exatamente. Porque se eu botar uma mobília da minha cabeça, aí eu não consigo... você sabe que não é bom para alugar. Porque eu saio do meu padrão, né? Ou que a mobília, e isso acontecia em flat. A pessoa fazia a mobília dela porque não queria botar do flat. Aí tinha todo um padrão dela e tal. Só que era uma mobília ruim de manter, limpar e arrumar. Exatamente. É isso? Pra você ter uma noção, hoje a gente se preocupa de ter um sofá com tecido aquablock, para se eu for receber um pet, eu consigo manter um sofá limpo e não mancha, não fica sujo, é fácil de limpar, é fácil de higienizar. Então a gente tem esses cuidados. E a mobília que entrega pela Indep, quando a gente vende esse pacote, é com a garantia da Indep. Então você recebe a geladeira, o fogão, a air fryer, a Nespresso, o enxoval, tudo com garantia da Indep. Se tiver algum problema, tá dentro da garantia da construtora. Quando era flat, você também tem aquela coisa da reformas e trocas de equipamento por obsolescência. Você consegue fazer isso? Por exemplo, daqui a 10 anos o meu sofá, eu é um guerreiro, mas eu não aguento. Dentro do Clube Haas? É. Sim. Mas o apartamento é meu. Você troca a minha mobília? Aí você por exemplo, vai... o tecido do sofá, daqui a 10 anos ele não aguenta. Se você estiver no Clube Haas e a operação estiver com a gente troca para você sem custo. Porque dentro da minha taxa de administração, eu cobro, dentro dela tem uma manutenção, que eu faço como se fosse um fundo de reserva, e eu vou guardando esse caixa para não dar prejuízo para o investidor. Então quando a geladeira daqui a 14 anos ela não vai aguentar. Você troca a geladeira? A gente troca a geladeira. A gente troca a tua geladeira. Provavelmente vai ser antes. Você coloca o quê? Você coloca uma geladeira, cooktop? Enxoval uma vez por ano. Enxoval, cama, mesa, blá blá. Aí se eu tiver... lençol. Mas o que vem quando eu compro mobília? Vem geladeira, vem cooktop... cama, vem o ar-condicionado instalado. Não, direto doméstico, desculpa. Direto doméstico. Vem air fryer, vem Nespresso, micro-ondas. Sobrevivência, kit de sobrevivência. Kit de sobrevivência. Café e air fryer. Cooktop. É um bom começo. Geladeira, congelador, evidentemente. Sim. Cooktop para cozinhar. E cooktop para cozinhar. Micro-ondas. Micro-ondas, air fryer e Nespresso. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu sou um cliente, deve ter clientes aqui que são de fora de São Paulo, de bem distante às vezes. Se eu moro em Recife, eu fecho com a Clube Haas. Estou testando, porque eu não sei. Bom, eu quero saber o seguinte, eu estou pagando boleto lá de Recife. Eu venho para São Paulo, não vou ficar vendo o prédio em obra aqui, que também não vai adiantar nada. Não. Se eu contrato a mobília da Clube Haas e eu chegar aqui depois de 3 meses do prédio pronto, eu vou chegar com uma mochila e dormir numa cama boa. Exatamente. Com lençol? Ou vai faltar meia dúzia de coisa lá? Não vai faltar nada. Vai ter a geladeira, o air fryer, não sei o que, o armário, é isso? Tudo prontinho. Cama, cadeira, como tudo sentado prontinho. decentemente. Tudo prontinho, Box, inclusive cadeira, sofá, que o nosso tecido é aquablock, mas por exemplo, a gente fez uma mobília agora, que a gente colocou uma cadeira com tecido. É um apartamento que a gente não vai aceitar pet. A gente faz a impermeabilização. Eu te entrego essa cadeira impermeabilizada já. Você tem apartamento do pet ou não pet? A gente fez... Porque é pool, né? Tanto faz. É por pool e é por tipo de mobília. Então, num empreendimento outro que a gente fez, a gente teve 2 categorias. Uma categoria um pouquinho mais premium, que eu coloquei mais detalhezinhos e eu não recomendo receber pet por conta desses detalhezinhos da operação. Eu fiz um outro que a gente receberia pet. No final das contas, pro pool não vai mudar nada, porque esse eu cobro mais caro e o do pet eu tenho a taxa pet. Então acaba equiparando a rentabilidade deles e entra no pool e tá tudo certo. É que os hotéis também fazem isso, né? Você leva o pet, mas cobra uma taxa. A gente faz tudo isso para dar uma facilidade para o investidor. Imagina ele pegar o apartamento e ter que achar o cara do piso, o cara do ar, o cara do box, o cara do espelho. A gente entrega com tudo isso. Não, isso já é difícil. Aí você vai achar para alguém para impermeabilizar, ele vai marcar uma data que você não está em São Paulo. Exatamente. A pessoa é de Recife. Isso já aconteceu com clientes que talvez estejam nos assistindo aqui. Ele é de Recife. Ele fala, meu amigo, já foi difícil comprar geladeira, cama, lá. Como é que eu vou achar o cara que impermeabiliza o sofá para alguém que vai derrubar o refrigerante lá? É a maior canseira. E a gente faz a entrega, quando o cliente vai receber o apartamento da construtora, da incorporadora da Indep, quando você vai fazer a vistoria, você faz a vistoria. São 2 vistorias que você faz, a da Indep e a mobília do Clube Haas. Então você já recebe na hora da vistoria do teu apartamento, o seu apartamento com lençol na cama. A cama está feita já. E aí uma pergunta, que aí eu estou pensando, tem clientes que é normal que fazem o seu investimento e estão pensando em locação de longo prazo. Isso, claro que você também deve ver. Eu não sei se tem alguém que acaba alugando no longo prazo. Algumas pessoas têm, não é nosso foco, porque eu acabo perdendo diária, né? Porque ele aluga por longo prazo, por ser menor, e às vezes a rentabilidade do próprio investidor podia ser maior. Eu gosto de ter esse apartamento livre para alugar. Mas daí tem gente que aluga para filho, aluga para universitário. Não, eu estou falando isso do Clube Haas. Não, mas pode ter alguém que...
Eu comprei um apartamento aqui no Verde Titã. O Mackenzie fica, sei lá, 5 minutos daqui. Eu posso botar um filho, posso botar um Mackenzista tipo, aqui. você alugar pelo Clube House e colocar o seu filho. Isso. Pode, só que você vai pagar um aluguel caro. Tá bom, mas as pessoas gostam. A gente teve um caso de porque é meio que um hotel. Não, as pessoas amam. A gente teve um caso de uma cliente de Salvador, o filho passou na faculdade do Mackenzie. O príncipe. Quis se hospedar com a gente, daquela ideia de eu quero só conhecer a região e ver para onde eu vou. Ele ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses. A mãe mandava mensagem pro nosso concierge: como que tá meu filho? Como que ele tá? Tá tudo bem no apartamento dele? E o concierge respondendo: o seu bebê está ótimo, está tudo tranquilo, estamos cuidando dele, tá tudo bem. A mãe ficou 3 anos. A gente cobrou um aluguel alto, porque a gente precisa recompensar, né? Eu não posso trabalhar com um hotel de um aluguel padrão. E a mãe pagou feliz algumas necessidades que o filho queria. Eu adorava jogar, então ele ia pra faculdade de manhã e ficava gamer à noite, né? A gente colocou mais internet no apartamento dele, repassou o custo para ele, ela pagou com gosto. Então, assim, a gente consegue fazer algumas coisas com um custo. Vou fazer 2 testes que com você. Não peca na rentabilidade, o investidor acaba valendo, compensando para ele e compensa para o cliente também. Vou fazer 2 testes. Se eu tiver hospedado num Clube House e de madrugada eu perceber que já aconteceu isso, né? Evidentemente todo mundo. O controle do ar-condicionado está sem pilha. Alguém vai me arrumar pilha? Essa é bem fácil. Arruma? A gente tem os nossos porteiros, 24 não, mas no meu prédio, se eu pedir pro porteiro, não vai ter pilha, só se ele tiver do radinho dele. Então, só que aí que é o nosso diferencial. A nossa equipe do condomínio é nossa. Então, eu treino ele, não é só para trocar pilha. É para se precisar desentupir um vaso, se precisar ter algum problema com chuveiro, se ele tiver dificuldade de configurar a Netflix dele, conectar a Smart TV na TV. Não, isso com certeza eu teria. Então, assim, a gente treina o nosso recepcionista, a gente não chama nem de porteiro. É um recepcionista noturno que fica lá à disposição da pessoa. Segundo teste que aconteceu. Mano. Você comprou um vinho e você vai abrir o vinho, não tem saca-rolhas. Eu vou ligar lá, vai ter um saca-rolhas? Você vai ligar, se não tiver, ele vai comprar para você. Mas isso aí já é antes que a gente faz o checklist da limpeza, da camareira, tá dentro do nosso... Já tem na nossa mobília, com certeza. Já vem, certeza? Então com certeza. Saca-rolha, taça de vinho. Já aconteceu os dois comigo. Tem que ter tudo. Bols. Às vezes a pessoa quer comer um sucrilho, tem que ter tudo no apartamento. Saca-rolha pra gente é um item básico. Você acabou de ganhar um cliente. Me fala uma coisa, acho que é uma das últimas dúvidas aqui, depois eu vou falar um pouquinho do Verde Titã. Só voltando pro nosso recepcionista noturno, se você tem algum problema no apartamento que ele não resolve, ele tem autorização para mudar você para outro apartamento. Porque é pool. Porque é pool. Se não fosse pool, não podia fazer isso. Então ele já muda, a gente não deixa o cliente ir embora insatisfeito. Essa é a nossa meta. A gente tem que cuidar para ele ir embora satisfeito e aí a gente dá autonomia para a equipe conseguir resolver esses problemas. Ô Marina, e se eu quiser... Aliás, outra coisa aqui. Como a Marina falou, né? A gente vai falar do Verde Titã daqui a pouco. A Indep é a incorporadora. Clube House é a gestora dos apartamentos para hospedagem. Quando a Indep vai montar o próximo projeto, esse é o terceiro da Indep, né? Os outros já estão prontos, um na Jaguaribe, um na Estela Marina, que é no Brooklyn. Jaguaribe aqui, Santa Cecília. Meio perto daqui, mas aqui é evidentemente mais nobre, né? Parque e tal. Você já... É como se fosse um pouco de hotelaria que você já viu o projeto? 100%. Porque, por exemplo, já tive lançamentos de vários empreendimentos hoteleiros de fato. Quando você vai lançar um hotel, o incorporador vai lançar um hotel para vender no varejo, por exemplo, ele submete ao projeto do hotel a Atlântica, tal, aquelas grandes redes que vão avaliar, pensando na bandeira, né? O que ele vai colocar. Você faz isso também de antes? 100%. O que muda? O que muda num empreendimento que você não visse nada e um que você analisou com antecedência? A gente consegue ter espaços de infraestrutura que facilitam a nossa operação. Do tipo? Lugar para guardar colchão de solteiro se eu quiser vender uma cama extra e agregar na diária. Você não vai ter nunca. Que ocupa espaço. Né? Então a gente não dá para guardar na garagem. Não dá para guardar em qualquer lugar. Então a gente tem que pensar nisso. Lugar para guardar enxoval. Né? A gente tem um enxoval dentro do apartamento, mas pensa que na operação a gente trabalha com mais ou menos 3 enxovais por apartamento. Um tá no apartamento, um tá lavando e um tá descansando. A gente chama que ele tá descansando. Não, por apartamento são quantos? São 3 kits. Você entrega 3. Quando eu compro a mobília, vem 3 kits. Eu troco tudo 3 vezes. Se o filho escapou um xixi, tive que trocar um antes do tempo, já coloco o segundo e depois no rodízio troco o terceiro. Tem que ter. Porque a nossa conta é um em uso, um lavando, um descansando. Um aguardando se der algum problema. Ele tem que descansar mesmo. Então quando eu compro, você me dá 3 enxovais. Depois que ele chega na lavanderia, ele precisa descansar. Cama e banho. Cama e banho. E aí a gente tem que ter um espaço para guardar essa quantidade de enxoval. Travesseiro extra, cobertor extra. Fica no meu apartamento? Não, a gente tem um espaço dentro do prédio que a gente já desenvolve
pensando para colocar. Ô Marina, então isso é muito curioso, hein? Porque em hotelaria isso dá muito problema, né? Tanto que quando você quer mudar a bandeira, já aconteceu isso com incorporadores. Ele não consegue mudar porque a outra operadora, sim, ela não aceita as premissas de uma outra, fazer tudo novo, seja pelo né? padrão ou pelo modelo, sim, de trabalho mesmo, né? Eu vou dividir um pouco, eu separei alguns slides, alguns são os do empreendimento verde digital, onde nós estamos, e alguns são de uma discussão rápida, que a gente pode até conversar juntos aqui. Coloca o slide aqui, por gentileza. Eu vou dividir aqui com os nossos caríssimos clientes, uma coisa que eu já comentei há tempos, e eu faço questão de falar de novo aqui. Por que tem tão poucos hotéis produzidos novos? O paulistano, ou seja, você pode não ser paulistano, não está morando aqui, mas pense em quantos prédios você viu em obra em São Paulo. Se você vê dezenas sempre, né? Sempre vai ter em São Paulo, vai ter dezenas de prédios em obra. Quantos deles você lembra que eram hotéis? Eu acho que hoje, e é o que a gente roda a cidade inteira, até porque não vai ter hotel na Vila Matilde em obra, nem no Bonfilholi, em bairros mais periféricos, tá? Nos bairros mais centrais, hoje deve ter uma totalidade de 0 hotéis em obra. Acho que não estou errado. Sabe por que tem poucos hotéis em produção, em obra? 2 motivos principais. Aqui no Brasil você não tem grandes fundos de hotel. Então vou dar um exemplo. Quem lembra do Grand Hyatt? O Grand Hyatt foi um hotel construído sozinho, ninguém saiu vendendo o quarto do Grand Hyatt. E foi operado, até hoje, né? Por, sim, muitos anos. Acho que está reformando, né? Acabou de reformar, inclusive. Foi uma empresa que foi lá e bancou. Isso quase não existe no Brasil. A grande maioria dos hotéis que nós conhecemos, não sei se é a maioria, mas dos grandes não digo, mas do grande volume de hotéis, eles foram lançados por enquanto, como se fosse a Indep, comprasse um terreno, em vez de fazer o Vertitar, faria um hotel. E vende os quartos isoladamente. Quem tem mais de 45, 50 vai lembrar disso, ou até já comprou. Ele compra um quarto e fica no pool. O flat era um pouco diferente, mas quase igual. A diferença é que o apartamento pode ser alugado a longo prazo, também se ele quiser, ele pode tirar do pool. O hotel não pode. Depois mudou a lei, virou condotel, um vôlei. Um dia eu explico isso para vocês, para os nossos clientes, isso vai ser uma boa reflexão, não vai ser hoje. Porque é um motivo que o Airbnb ele se tornou essencial para São Paulo. Mas eu vou contar uma parte mais legislativa dessa história, tá? Só que o fato é o seguinte, não se produz hotel em São Paulo a mesma proporção que cresce o turismo. Por 2 motivos. Primeiro que não faz sentido você fazer um hotel para vender caro, porque um hotel é muito mais caro de ser produzido que um apartamento. Mas é muito mesmo, do tipo 40 a 50, talvez 60% mais caro, porque as especificações são outras. Já começa da demanda da operadora, sim, que é muito mais criteriosa. Às vezes atrapalha bastante. E segundo, que não existem esses fundos. Então, para vender no varejo, ele é muito caro. E como a operação é muito custosa, o quarto é muito caro para comprar. E a operação é mais desproporcional ainda, não é um condomínio normal. Então, quando você junta o preço de comprar com a despesa que ele gera, que eu falei do flat, em 2010, o condomínio, entre aspas, que tinha recepção, toda a manutenção do prédio, evidentemente, água, luz, tratar, mais manobrista, mais recepção, arrumação, era R$ 1.300 para 36 metros quadrados. Não tem cabimento. Isso eu estou falando coisa de 15, deve ser uns R$ 2.500 hoje, fácil. Sim. Imagina. R$ 2.500 para ter um quarto de 36. Aqui vai ser uma fração disso. Então, o quarto é muito caro de comprar e a operação é exorbitantemente cara. E hoje, cá entre nós, né? Não falando mal de hotel, que todo mundo também usa hotel quando precisa. Mas boa parte dos serviços do hotel viraram aplicativos, né? Sim. Se eu precisar de um serviço, precisar comprar uma coisa, precisar comprar um ingresso, antes de falar, o concierge compra o ingresso para você. Nossa, meu amigo, faz 10 anos que eu compro na internet, 15, sei lá. Então, antes era um concierge para pedir o ingresso, o concierge para chamar o táxi. Quando eu morava lá, não tinha 99. Eu tinha que ligar na recepção para chamar o Na minha época que eu trabalhava no hotel, a gente criava um roteiro de turismo para o hóspede. Como chegar não sei aonde. Não, né? E onde você vai, que lugar você vai comer, tudo. Então, por esse motivo não se produz hotel. Só que tem uma grande verdade aqui no slide, né? Que você até pode... a gente tem visto muitos hotéis antigos se tornando apartamentos residenciais. Porém, você não vai ter prédios residenciais se tornando, né, sendo convertidos para hotel. Aí eu faço uma brincadeira aqui, né? Será que não tem? Por quê? Porque quando você vê um bom empreendimento devidamente gerido, especialmente se for com a Clube Haas, você pode fazer do seu jeito um pouco mais isolado, ou você pode fazer com uma Clube Haas, ou com a própria Clube Haas, evidentemente, aqui no Verde Titar. Mas a grande verdade, para quem é uma pessoa mais prática, ou está num dia mais tranquilo, né, aquele turismo que você está precisando de muito, né, muito cuidado, você usa um apartamento
alugado na diária via um Airbnb, por exemplo, ou um Booking, com os mesmos serviços que você precisaria num dia mais prático de um hotel, que você ia pagar 3 vezes mais caro. Porque assim, eu separei aqui algumas diárias de hotel, tá? Pegamos aqui, isso aqui faz uns 3 meses, alguma coisa assim. Você pega aqui, ó, o Marriott, ou Marriott, né, cada um fala de um jeito, do Parque da Cidade, lá na Shukri Zaidan. A diária dele, mais de 13 mil reais. Ah, você pode falar assim, mas essa diária acho que é diária balcão. Tá bom, tira 30% dela. Sim. Vai para 3 mil, 2 mil e muitos reais, pô. Não é o cara que vai ficar no Airbnb. Então tem a demanda desse empreendimento, tem a demanda do Airbnb. Se você pegar, por exemplo, o Coia, que é novo ali no Paraíso, está com uma diária de 1.000 e tralá. Então assim, não é o cara daqui, não é o cara eu não vou em São Paulo, se você quiser ficar num apartamento novo, até tem o Cadoro. O Cadoro deve ter hoje mais de 10 anos de entregue. Ele está com uma diária de R$ 1.300 aproximadamente. Está meio longe para mim aqui, então talvez eu erre um númerozinho aqui. O Cadoro, aqui do lado. O Cadoro fica a 100 metros de onde nós estamos sentados a 100 metros do Cadoro. Se você pegar, por exemplo, o Stan Plaza Paulista, na Alameda Jaú, bom lugar, prédio bom, hotel de entregue em 2000, 2001, alguma coisa assim. Diária dele, R$ 1.500. Vamos falar que a diária balcão está muito cara? 1.200, 1.100. Se eu for alugar um Airbnb no Jardim, deve ser, sei lá, 500, 600 reais. Sim. Eu posso ter um serviço um pouco melhor no Stan Plaza, mas eu posso ficar feliz da vida pagando 500, 600 reais. Né? Então, vou pegar mais um outro caso só aqui. Isso aqui é um Mercury, ou Mercury, como você preferir, R$ 1.100 de diária balcão, que é um flat. Esse aqui já não era hotel, já era um flat mesmo, tá? Transamérica também, R$ 1.100. Eu peguei um pouco mais simples, que é na Rebouças, que é o WZ, é um hotel antigo que foi muito reformado. O WZ com uma diária de quase R$ 800. Tem muito apartamento bem decoradinho, que você tem um serviço igual, melhor, e fica do lado por, sei lá, 400, 500, 600 reais. Então entendam que existe um nicho de hotel que é caro, que tem mais serviço. Que tem muita demanda também, né? Que tem demanda, que não tem onde colocar. E é isso que eu vou conversar um dia com os nossos caríssimos clientes aqui, que se não fossem os flats salvarem os hotéis, já não tinha lugar onde ficar em São Paulo há mais de 20 anos. Porque hotel mesmo, já parou de fazer, eu nem lembro quando. Os últimos, se você pegar dos últimos 200, 190 são flats. Se é que tem 190, às vezes tem só 100 e olha lá. Aí eu coloquei um outro slide aqui que eu queria dividir com vocês, que eu sabia que a gente ia falar do carnaval e dos shows. Isso aqui é uma coisa que eu sempre gosto de defender, que são as linhas de metrô. A bolinha preta, que está quase no centro da tela, tem gente vendo, tem gente ouvindo aí, é o lugar onde nós estamos dentro das linhas de metrô de São Paulo, que é o Verditá, que é pertíssimo da estação Higienópolis Mackenzie. Se eu vou falar assim, eu fiquei uma semana em São Paulo, eu quero assistir os 3 shows. Olha que comparação, que a gente fez isso, nem lembrava que tinha os 3 shows na mesma semana. Eu quero ver um dia, no sábado passado eu queria assistir o Bad Bunny, anteontem eu fui ver o AC/DC, e amanhã eu vou assistir o Rufus do Sol. Eu pego na linha amarela, se eu andar 7 estações para frente, eu saio na estação São Paulo Morumbi e vou caminhando ao Morumbis. Deve dar uns 15 minutos de caminhada, talvez 20. Depois do metrô. Se eu quiser ir no Pacaembu, eu entro na Higienópolis Mackenzie, subo uma estação até a Paulista, ando uma estação até as Clínicas, a estação chamada Clínicas, vou a pé para o Pacaembu. E no dia que eu for no Allianz Parque, eu pego a linha laranja, que está em final de obra, ou seja, até quando entregar o Verditá, que nós estamos aqui, já vai estar entregue o metrô. Eu vou assistir um show no Allianz, na mesma semana que eu assisti aqueles dois, eu pego o metrô Higienópolis Mackenzie, porque a linha laranja corta justo aonde? A bendita, na estação de Higienópolis Mackenzie. Eu pego aqui na Higienópolis Mackenzie, ando 3 estações, como está representado aqui, e chego quase na porta do Allianz, da Arena Allianz. Imagina isso, você ter isso tão perto daqui. Agora eu vou falar um pouco estamos indo para o final aqui, mais uns 10 minutos, e eu queria falar para vocês do Verditá, que é o empreendimento aonde o Clube Haas vai operar. O Clube Haas opera em 2 outros empreendimentos desse desenvolvimento da Indep, que um é na Jaguaribe, já todo 100% vendido, no Brooklyn, 100% vendido, e agora o terceiro, que a Clube Haas só opera nos empreendimentos desenvolvidos pela Indep. Esse aqui é o Verditá, que eu vou falar uma das coisas mais importantes dele. Primeiro, é o último, estou falando em termos literais, o último terreno em frente ao parque, em frente. Não é que eu estou falando, é perto, olha de quina. Não, eu estou falando que é o último terreno, literalmente, em frente ao Parque Augusta. Ele tem apartamentos tipo de simplex de 27 metros quadrados com um dormitório. Tem um apartamento decorado aqui, lindo, que muita gente já conheceu. Já está às vésperas do lançamento, vai lançar dia 7 da semana que vem.
Ele tem apartamentos duplex de um dormitório, de frente para o parque, coisa mais linda, um charme, é um apartamento hiper exclusivo, são só 7 ou 8 unidades, e nós temos mais de 1.000 metros quadrados de área de lazer. Então, eu vou passar as características rapidamente. Vendido com exclusividade pela Fernandes Mera, desenvolvimento da Indep e operação da Clube Haas, opcional. Se você não quiser, você não é obrigado a fazer. Como eu coloquei, é literalmente o último terreno em frente ao Parque Augusta. Perto de Mackenzie, pertíssimo do metrô. Ele está na Bela Vista. Se eu atravessar, pegar Caio Prado, atravessar, estou em Higienópolis, estou entre 2 shoppings queridíssimos de quem é de fora de São Paulo e de quem é de São Paulo. Se eu andar para um lado, eu estou no shopping Frecaneca, e se eu andar para o outro, eu estou falando literalmente, tá? Se eu andar uma reta aqui, Caio Prado, Veridiana, e na sequência, eu caio dentro do shopping Higienópolis. Você imagina, você vai ter é um shopping Iguatemi, tira 5 marcas internacionais, é a mesma coisa que tem um shopping Iguatemi perto de casa, que eu vou a pé no plano aqui, morando no Verditá, pagando um pouco menos da metade que custa Higienópolis hoje. De lazer, aí eu vou falar o que eu acho, não preciso nem perguntar para a Marina, porque eu sou fã daqui. Pensa num hotel novo, que é o sonho de quem já ficou num flat, como é o meu caso, e infelizmente fiquei num flat antigo, que era o único que eu podia, que tinha uma condição de planta melhor, que não era um flat tão pequeno, eu conseguia morar nele. Ele tem toda uma mobília, uma preparação de equipamentos digna de hotel. Então você está comprando um apartamento com preço de residencial, você vai alugar com uma diária que não é preço de hotel, cujo custo de operação é mais para um residencial do que um hotel, é um preço totalmente normal para um residencial, só que eu compro áreas comuns e lazer de um residencial, de um hotel. Então você entende aonde está o ganho disso? Está comprando preço de residencial e recebendo instalações, área de lazer, padrão e serviço de um hotel no último terreno em frente ao Parque Augusta, perto de Mackenzie, de metrô, de Higienópolis. Os apartamentos, como eu coloquei, são de 27 a 35 metros quadrados, uma parte deles, e tem os duplex, que são duplex mesmo, com pé direito duplo na sala, como mostra a imagem na sequência aqui, que são apartamentos maiores com vista para o parque. E vou chegar no final aqui agora, o último slide. Forma de pagamento. Como que funciona aqui? Você vai comprar, você vai pagar, quanto é que eu vou pagar de uma vez? Não, você vai pagar 27 mil de ato, até posso dividir em 2 ou até 3, dependendo da sua proposta. Aí você vai pagar algumas parcelas aqui, 30, 60 e 90 dias, você vai pagar aproximadamente 10 mil reais. Aí eu vou passar inteiro aqui e vou explicando para vocês, mais fácil. Opa, perdão. Você vai pagar mensais de menos de R$1.000, R$940 por mês, é menos que você paga no condomínio do apartamento que você mora. Você quer montar um portfólio, você quer ter um plano de previdência privado, que você vai render, eu quero 3 mil, 6 mil, 12 mil, 9 mil, quanto eu quero ter de previdência? Eu quero juntar um portfólio imobiliário que me chegue em 30, 35 mil reais no futuro? Você vai ter. Pagando vamos fazer uma proposta real aqui, 30 mil mais 27, 57. Divide em 6 vezes de 9 mil reais, mais ou menos, 9.500 reais. Você divide em 6 de 9.500, paga R$1.000 por mês, em 3 anos, uma anual cada ano de 12 mil reais. Lá no final, você paga mais uma de 12 mil reais como única, aí você vai pagar o financiamento de 300 e poucos mil reais. Imagina que você vai pagar esse apartamento, tudo que a gente descreveu aqui, com esse lazer de hotel, com essa possibilidade de contratação do Clube Haas, pagando 1.000 por mês, 12 mil por ano, uma entrada de 6 de 10 mil reais. Isso aqui, meus caros, eu vou fechar e queria que vocês, quem tiver interesse, que fale com o seu corretor, até agradeça por ter colocado aqui, porque eu aprendi muita coisa com a Marina aqui hoje conversando, acho que eu sabia 1/10 do que eu saí conhecendo depois dessa transmissão. Aliás, agradeço a presença de todos vocês, porque eu tenho um prazer muito grande de dividir esse conteúdo e espero que esteja agradando vocês todos com esse conteúdo tão denso e tão rico para nós aqui. Mas o fato é, nós estamos com uma incorporadora aqui hoje, com a Indep, que tem uma coisa que eu já vi isso uma vez nos últimos 30 anos no mercado, que ela retém parte do prédio para si. Então, quando você tiver um apartamento no pool, dentro do Verditá, quer dizer que você está sendo sócio, entre aspas, não juridicamente, mas entre aspas, da própria incorporadora que também opera, que é a Clube Haas. Então, pensa o seguinte, se eles tiverem 10 apartamentos aqui e o resto das pessoas juntarem 60, nem todo mundo vai querer aderir, quer dizer que 70 apartamentos estão sendo geridos pelo meu sócio, porque como é pool, para ele receber mais, ele tem que fazer render bem para mim. Então, como a gente fala que é de investidor, essa frase aqui está no stand, de investidores para investidores. Eles começaram fazendo empreendimentos para eles. Venderam já 2 empreendimentos, retiveram apartamentos nesses empreendimentos e vão reter aqui também. E você consegue colocar no seu portfólio um apartamento que é um espetáculo bem mantido assim, pagando iniciais de 20
algumas de 10 mil, parcela de 1.000, anuais de 12 ou 10 mil reais, e você tem um apartamento desse perto do metrô, perto da Paulista, quer ir para o centro, vai, quer ir para Higienópolis, atravessa a Consolação e está em Higienópolis aqui. Certo, minha cara Eu Marina? acho que para acrescentar, a gente, essa parte de investidores para investidores, a gente faz o empreendimento pensando que a gente vai ficar com ele. Exatamente. Então, a qualidade construtiva, isolamento acústico, qualidade de construção, né, no geral, de esquadria, de piso com manta, para não ter barulho de um andar para o outro. A gente tem uma preocupação muito grande porque estaremos aqui. E que vai ter a ver com a nota depois lá. Vai ter com a nota lá na frente. A nota lá da avaliação, né, do que a gente não vai usuário. poder mexer nessas coisas depois que o proprietário estiver pronto. A gente cuida muito disso, eu cuido muito dos custos, então eu estou muito ligada com o síndico do condomínio, porque isso vai interferir diretamente no meu bolso, já que a gente vai ter apartamento aqui também, né? A Indep é uma empresa familiar patrimonialista, a gente gosta de ir juntando o nosso patrimônio também. E a gente já veio experimentando do mercado o que o cliente está buscando, qual que é a tarifa que ele paga mais caro no Clube Haas. Estúdio, a gente está com um prédio praticamente um dormitório, a gente já saiu de estúdio, porque a gente entende que o cliente dá um valor para um dormitório, e R2V. Então, assim, a gente não tem limite de valor, de renda, de diária, de venda, de diária. Então, isso também eu acho que reflete muito na parte da rentabilidade para o investidor no final da conta. Meus caros clientes, vou chegando ao final aqui, para a gente tentar respeitar sempre o máximo de 1 hora nessas nossas transmissões. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Fale com os seus corretores, que os seus corretores também devem tentar entrar em contato com vocês, talvez por celular ou por mensagem para mandar o material, para conversar. Acho que vale a pena você entender a compra desse verde Titar. Nós vamos lançá-lo dia 7, daqui a 9, 10 dias. E esse sábado, quem estiver em São Paulo, está convidado, nós vamos ter um evento aqui de degustação de hambúrgueres do Debete. Inclusive, a diretoria, a família estará aqui presente. Quem quiser conversar, tirar dúvida, falar de Clube Haas. E também o Debete ninguém nega, né? Então, não custa nada vir Venha aqui. comer um hambúrguer com a gente, conversar, trocar ideia, tirar dúvida. Tá bom. Marina, muitíssimo obrigado pelo conteúdo. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Falem com seus corretores, façam um ótimo negócio e melhorem e aumentem o seu portfólio imobiliário. Muito obrigado, caros clientes e caros corretores. Obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade.